Olá amigos, olá amigas, ligados conosco aqui no canal do NEP Honório Abreu, o canal onde nós buscamos compreender as verdades de mais alto através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos a semana com seus desafios e os seus aprendizados, retornando ao estudo de O Livro dos Espíritos, não sem antes agradecer a quem esteve conosco na sexta-feira, a Cissa de Praia Grande, São Paulo, sempre presente, a Gladys Ferreira, de Machado, Minas Gerais, dizendo-nos para sempre ponderar como Emmanuel impecavelmente, que nos orienta nas suas mensagens, o Pedro Eduardo Martins, de Frutal, Minas Gerais, a Cleusa Pedro, bom dia, minha irmã Rosa Maria, bom dia, e a Lúcia Helena, dizendo-nos que a prece sempre será o melhor caminho para nosso equilíbrio, seja qual for a nossa atribulação. Isso mesmo, irmã. E no sábado, a Aurenice Sampaio, sábado, dia do nosso estudo do Livro dos Médiuns. A Aurenice Sampaio, bom dia. A Cissa acompanha todos os nossos estudos. O Pedro Eduardo também sempre com a gente. A Gladys, presença constante. E a Lúcia Helena da Silva também sempre conosco, sempre estudando conosco. Isso é muito importante, a gente agradece porque auxilia a fomentar, a crescer e a expandir essa tarefa. Como nós sempre falamos, um pouquinho de paciência, logo após a nossa vinheta. Leitura, comentários, ponderações e meditações em torno de O Livro dos Espíritos. Pois bem, amigos, nós continuamos aqui no segundo livro, no capítulo 1º de O Livro dos Espíritos, intitulado Dos Espíritos. Nós estamos naquele tema interessantíssimo, conversando sobre os anjos e os demônios. Na semana passada nós vimos, de maneira bastante extensiva, o questionamento de número 131, onde o Sr. Allan Kardec indaga a espiritualidade, se demônios existiriam no sentido que se dá a esta palavra. E hoje o capítulo ele se encerra com o Sr. Allan Kardec expandindo, comentando essa questão, dizendo-nos que a palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Olha que interessante, às vezes falta-nos apenas conhecer o sentido, o significado profundo na formação de um vocábulo, na formação de uma palavra. Então, essa questão de espírito mau, de você linkar o demônio a um espírito mau, é uma questão moderna. Buscando a origem, buscando o nascedouro, buscando a palavra grega daimon, nós vemos o que? Gênio ou inteligência, podendo ser boa ou má. São seres incorpóreos sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Então aqui ele está trabalhando com a significação moderna. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. E aí o Sr. Allan Kardec, cientista, estudioso, vai fazer o raciocínio que a lógica nos convida a realizar. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e os condenado por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Então a noção do demônio ela é contraditória com diversos atributos da divindade que estão elencados lá no questionamento, no item 13 de O Livro dos Espíritos, e que nós já debatemos aqui. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. A palavra lógica é muito importante. A lógica é uma das bases fundamentais de qualquer estudo. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Não tem lógica. Não tem lógica. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus,
fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega a sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Então aqui o Sr. Allan Kardec, ele pega mais estou buscando a palavra aqui que seja melhor, mais uma justificativa dos partidários que utilizam a questão dos demônios, porque eles se justificam em algumas palavras de Cristo Jesus. E o Sr. Allan Kardec, ele vai como um bom debatedor, ele vai, olha, ok, a gente não quer aqui descurar a palavra de Jesus, inclusive nós queremos que ela seja elencada ao coração, praticada de verdade, não esteja apenas nos lábios. Mas vamos tentar entender isso, e aí ele vai passar a explicar. Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. E hoje, com uma interpretação mais avançada dos textos evangélicos, nós entendemos quando Cristo fala sobre o demônio, quando Cristo fala sobre o Satanás, ele está se direcionando ao adversário. Que adversário seria esse? O Haroldo Dutra explica isso muito bem em vários estudos. Seria aquela força. Nós queremos avançar, essa força não nos quer permitir avançar, quer nos fazer ficar estacionários. E essa força, esse adversário existe dentro de nós. São os conjuntos mentais que nos querem ficar ainda estacionários nos estados em que nos encontramos. Aí a figura do demônio, aí a figura de Satanás, aí a figura do adversário. Um estado mental que não quer me permitir avançar. Nós somos os nossos grandes demônios. Nós somos os nossos grandes adversários. Evangelista Mateus, capítulo 4, tentação do Cristo no deserto. A própria obra A Gênese da Codificação nos fala que ali nós teríamos uma parábola em nível narrativo. Jesus colocando-se em primeira pessoa, de maneira muito humilde, para que nos observássemos naquela parábola e dali soubéssemos retirar as nossas tentações, os nossos vícios, as nossas mazelas de origem, dizendo-nos de origem no respeito de radical, de raiz, não que fomos criados com essas mazelas, longe disso. Dizendo-nos então as palavras que estão contidas no Evangelho segundo Mateus. Então foi o Cristo levado pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo demônio, pelo diabo, pelo adversário. E ali permaneceu por 40 dias e 40 noites, quando finalmente teve fome. Ora, quer um deserto maior de bons sentimentos do que o planeta de provas e expiações que nós nos encontramos? Nós somos conduzidos a esse deserto pelo nosso próprio Espírito, com a permissão do alto, para sermos colocados à prova pelos adversários que existem em nós e permanecemos por séculos a fio nos desenganos, até que finalmente sentimos fome de algo maior. Alegorias que precisam ser interpretadas, os textos bíblicos não podem ficar na frieza da literalidade, porque nós perderemos então o Espírito que vivifica.
Continuando. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio, devem-se entender, pois, os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar, e que por isso suportam-nas por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno a sair desse estado quando quiserem. Poder-se-ia aceitar então a palavra demônio com essa restrição, mas como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Então você quer chamar os espíritos ainda imperfeitos vocacionados ao mal de demônio? Ok, mas com a restrição. É uma condição transitória. Não foram criados dessa forma e evoluirão, chegarão inclusive à posição da angelitude, porque isso está afeito a todos nós. Com relação a Satanás, e aqui nós estamos falando do chefe dos demônios, o príncipe das trevas, né? A noção que se tem dessa figura que combate diuturnamente com Deus pelas almas dos homens, essa questão mitológica. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Falamos muito sobre isso no estudo de semana passada. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião, portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Encerrando este capítulo maravilhoso, que conversou conosco sobre os espíritos, que nos apresentou a escala espírita, que nos apresentou a progressão dos espíritos, que nos apresentou a questão dos anjos, a questão dos demônios, esse capítulo lindo que nós estamos há algumas semanas, esse capítulo que nos apresentou a origem e a natureza dos espíritos, sua forma, sua ubiquidade, o perispírito, as diferentes ordens dos espíritos, encerrando, o Sr. Allan Kardec dirá: modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que toma as lições pela letra, as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. É isso, meus amigos. Partiremos na próxima semana para o 2º capítulo do 1º livro de O Livro dos Espíritos, onde os benfeitores amados, questionados pelo Sr. Allan Kardec, conversarão conosco sobre a encarnação dos espíritos. O primeiro item é o objetivo da encarnação. A primeira pergunta, a famosíssima 132, onde o Sr. Allan Kardec indaga qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Está gostando do estudo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa nossa playlist com outras pessoas que também querem estudar o Livro dos Espíritos. E como sempre, até o nosso próximo encontro.